Bom dia, pessoal. Esperando todo mundo se conectar. Vamos lá, bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Ânima Educação. Good morning, everyone. Welcome to the earnings results webinar for the first quarter of 2025 of Ânima Educação. If you'd like to listen to this presentation in English, please click on the interpretation button in the bottom side of the window. Eu sou a Karina Carreira, Relações com Investidores da Ânima Educação. Apresentando hoje aqui comigo, nós teremos Paula Raca, nossa presidente, Átila Cunha, nosso diretor financeiro, e o Guilherme Soares, presidente da Inspirali. Essa apresentação ela está sendo gravada e será disponibilizada ainda hoje no site de Relações com Investidores da companhia, onde vocês também vão encontrar todos os materiais dessa divulgação de resultados. Ao final dessa apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas, e para fazer uma pergunta, basta utilizar o recurso de levantar as mãos. Paula, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Karina. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. É com muita alegria que estamos compartilhando com vocês os resultados do primeiro trimestre do ano 2025. Eu estou virtualmente conectada com vocês, mas presencialmente, neste momento, eu me encontro em Belo Horizonte, na Casa Una, Casarão Una, onde começou toda a história da Ânima, exatamente 22 anos atrás, 22 anos e 3 dias atrás, terça-feira, comemoramos 22 anos de Ânima Educação, que na verdade é uma matemática um pouco diferente, porque por trás dos 22 anos tem mais de 850 anos de presença na sociedade brasileira através das 25 marcas de educação que compõem o ecossistema Ânima. Então, hoje estou representando aqui os 14 mil, mais de 14 mil educadores que fazem parte do nosso ecossistema, que todos os dias acordam para fazer o que mais legítimo nos convoca, que é a missão de transformar o Brasil com educação. Hoje mesmo aqui, né, a UNA fica, esse casarão está dentro da escola, cheguei cedo, estavam chegando os alunos, estamos em semana de provas, então é muito lindo ver, de fato, essa transformação que acontece dia após dia, aula após aula. Então, aqui nós somos representantes desse time, né? Foi exatamente nesse lugar que eu assumi a missão de liderar a Ânima um pouco menos de um ano atrás. É aqui que eu recebi dos 3 sócios fundadores, o Daniel, Maurício, Marcelo, a missão de dar continuidade a esse legado. Por isso que eu quis vir hoje aqui, porque é marcante para nós esse resultado. Esses números que o Átila vai trazer depois com toda a granularidade, e ele diz, é um jogo limpo, é um número limpo, é um resultado sólido, eles são um reflexo dessa terceira onda, evidência para nós, confiança de que estamos no caminho certo, iniciando esse novo ciclo de crescimento sustentável da companhia. Então, alguns destaques importantes que merecem aqui nossa atenção, né? E, de novo, esforço coletivo e gratidão a cada um dos educadores e educadoras que geram esse resultado, que, de novo, pautado nos princípios da companhia, nosso 7º princípio, esse resultado para nós não é um fim, é um meio para continuar transformando e impactando cada vez mais. Muito importante, retomamos o crescimento da receita em todas as verticais de negócios e um destaque importante para a Ânima Core, que reverte uma tendência com uma atração que cresce mais de 9%, cresce também 4,9% no seu ticket, né? Conseguimos aí um processo histórico, né? Importante, tanto de atração quanto de permanência, vamos falar mais sobre isso, no ensino digital e na medicina, né? Então, crescendo aí nossa receita líquida quase 10% na medicina, mais de 7% no ensino digital. Mas isso, esse crescimento de top line vem acompanhado de uma disciplina muito consistente, muito forte, muito focada no melhor uso dos nossos recursos. Os recursos que têm que ir para um melhor serviço, para uma melhor experiência dos nossos alunos. Então, a gente consegue traduzir essa receita de qualidade numa geração de EBITDA de 360 milhões, crescendo mais de 10% em relação ao ano anterior e ainda expandindo margem, né, em 1,7 pontos PPs,
e tendo uma geração de lucro de também que também cresce 10%, mais de 10%, chegando aí em 115 milhões. Ou seja, estamos continuando nossa estratégia de geração de receita, voltando a crescer em todas as linhas de negócio, traduzindo isso numa sólida geração de EBITDA, né? Aí atingindo uma margem de 34,7%, quase 35%, por cento, gerando caixa e ainda conseguindo trazer uma redução da alavancagem, que é um ponto muito importante para a sustentação do nosso resultado, chegamos a 2,63. A grande mensagem para mim e o grande destaque, que também, né, o mercado, lendo os relatórios, alguns falaram doing homework, né, fazendo nosso para casa, retomar o crescimento do nosso core, e junto também com uma melhoria da evasão de 1,5 PPs, gera essa receita e essa base se recuperando, né, no core business da Ânima. Então, para dar sequência agora e trazer mais granularidade dos números, eu quero chamar aqui meu copilot, meu copiloto, comandante Átila. Vem aqui conosco, por favor, agora é com você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Bom dia a todos os educadores da Ânima, os nossos acionistas, nossos queridos investidores. Paula, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que é importante destacar, eu gostaria de dar os parabéns pelos 22 anos da Ânima. É uma história muito linda, de muito compromisso e paixão por transformar esse país pela educação. E esses resultados, eu acho que vêm confirmar este nosso compromisso. Então, seguindo a apresentação, pessoal, acho que, como Paula disse muito bem, eu gosto sempre de reforçar esse compromisso nosso de retomada do crescimento sustentável da receita. A gente vê nesse slide aí grandes indicadores que mostram uma inversão de perspectiva. Depois de termos colhido alguns trimestres de queda de receita no core, a gente vê importantes indicadores invertendo essa tendência. Temos aí a atração, que cresceu 9% em relação ao ano passado, 9,1%, mas esse crescimento sem prejuízo do ticket, que cresceu 4,9%, que aliado a uma melhoria da evasão, que caiu 1,5 pontos percentuais, colocam a base perto da estabilidade e, mais do que isso, plantam as sementes de um crescimento no futuro. Se vocês pensarem como que isso se comporta daqui para frente, a gente inverte a trajetória, gerando um efeito inercial positivo bastante importante para a nossa receita, que cresceu 1,7% no período. Isso tudo aliado ao nosso compromisso, não é, Paula, de bastante disciplina na alocação do dinheiro, que é o dinheiro mais valioso de todos, que é o dinheiro do nosso aluno, né? Compromisso em alocá-lo adequadamente, a gente conseguiu crescer margem, tanto do ponto de vista absoluto, como também do ponto de vista proporcional, crescendo 3,5% o resultado e expandindo aí quase 0,7 pontos de margem. Dando sequência ao resultado do core, temos também o resultado do digital, que segue também de forma bastante consistente, não é? Onde tivemos um crescimento, uma expansão no ticket, alinhado à nossa estratégia de uma receita de qualidade. Nós temos também o resultado da evasão, que é reflexo da melhoria dos nossos serviços e das escolhas que a gente tem feito. Essa melhoria da evasão aliada a esse crescimento do ticket proporcionaram as condições de continuarmos crescendo receita líquida nesse segmento, consequentemente expandindo margens e crescendo em resultado. Seguindo também de forma consistente, eu chamo Guilherme para falar também da Inspirada. Obrigado, Átila. Bom dia, Karina. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Também gostaria de dar os parabéns para a Ânima, 22 anos.
uma jornada incrível, de impacto, e que venham mais 22, 44, 66 anos. Também não poderia deixar de desejar Feliz Natal, ou Feliz Dia das Mães, as mães que vão comemorar aí no domingo, e aproveitando esse momento, celebrando aí as mães de todo o ecossistema da Inspirali, de todo os nossos estudantes. Bem, como o Átila falou, seguimos firme aqui na construção, na consolidação da Inspirali como um veículo, como uma avenida não só de crescimento, mas também de impacto, né, por meio dos cursos de medicina de graduação e da educação médica continuada. Nesse trimestre já reportamos os primeiros números mais consistentes do Eu Médico Residente na educação continuada. Temos, sim, um forte crescimento. Se a gente fosse também reportar um crescimento pro forma deles, eles continuam crescendo, crescimento bastante robusto e com mais uma peça nessa plataforma de educação médica continuada. Mas não poderia deixar de ressaltar também o crescimento da graduação, apesar de um ano de 2024 com altos índices de formatura de graduações, continuamos com crescimentos na base, mas especialmente refletindo o nosso posicionamento de qualidade, com um novo reposicionamento de ticket. Então, seguimos firmes aqui no projeto, seguimos com muita serenidade e tranquilidade na construção desse projeto que chama-se Inspirar. Passo de volta aí a palavra para o Átila. Bom, Guilherme, muito obrigado. Acho que a Inspirali é uma joia, uma preciosidade que nós temos no ecossistema Ânima. Parabenizo aqui todos os educadores que fazem esse projeto realidade todo dia e também pelos resultados absolutamente consistentes. Esses resultados dessas 3 verticais mostram que estamos na rota certa. São as 3 verticais crescendo receita, e as 3 verticais ganhando ticket, as 3 verticais ganhando margens, somadas mostram um resultado de uma empresa que consolidada também cresce. A gente pode ver resultados positivos em quase todas as rubricas. A gente, mesmo, eu brinco que em ligas cada vez mais difíceis, onde a gente tem trimestres de base comparativa fortes, a gente ainda segue crescendo margem. Isso é resultado do nosso compromisso e da qualidade do nosso negócio. Não tem bala de prata, não tem uma única coisa que justifica os resultados, mas sim o conjunto do trabalho de milhares de educadores. Cada uma dessas rubricas, ela contempla o esforço de cada uma das nossas pessoas, seja na eficiência das despesas, seja na eficiência do custo, seja na gestão da inadimplência, em todas as frentes da companhia, temos educadores comprometidos entregando um pouco de resultados que, somados aí, conseguimos conquistar um crescimento de 10% no nosso EBITDA e uma expansão de 170 bips de margem, que é uma expansão bastante importante, se considerado uma margem já alta. Seguindo, aqui eu sempre, cumprindo a tradição, faço alusão aqui ao nosso querido Botafogo, que está assistindo nosso call, nosso grande RI, e Bota, está aí, nosso gráfico continua subindo, é o 13º trimestre consecutivo de aumento de margem. Isso é digno de destaque, pessoal. Isso é consistência, isso é disciplina, isso é compromisso no nosso resultado, né? A gente colhe resultados importantes que mostram a expansão de margem, mas mais do que isso, é uma trajetória. Mais importante do que a foto é o filme. O filme é consistente. Seguindo um pouco, então, para a próxima slide, a gente tem aí o nosso CAPEX. Eu sempre brinco que diversos de vocês já me escutaram brincando com a metáfora. A metáfora é quando a gente muda para uma casa nova, a gente investe muito. Fizemos isso nos anos de 2022, 2023.
mudando o sistema, mudando o RP, mudando unidades. E o ano de 2024, quando você está com a casa nova, ele diminui um pouco a necessidade de comprar coisas novas, que estão todas novinhas, mas depois a gente volta à normalidade, então a gente entende que esse CAPEX agora ele volta à normalidade, onde a gente prioriza o que para nós é central da estratégia. Priorizamos sistemas, a Ânima continua elaborando, evoluindo, consolidando suas plataformas tecnológicas, nosso YouLife, que é o aplicativo que o aluno utiliza, cada vez melhor avaliado nas plataformas da Apple Store e da Play Store, com nota próxima da máxima. Parabenizo a todo o time de tecnologia pelos brilhantes resultados e pela evolução rápida e pelo uso consistente dos recursos aqui mostrados no CAPEX. Também evoluímos, então, nas obras. Estamos aí terminando de entregar para Cubatão aí a nossa policlínica, nosso novo campus. Isso também tem impacto aqui nesses quadradinhos do meio aqui. E, por fim, o investimento em equipamentos e laboratórios para melhorar a experiência do nosso aluno. Isso tudo juntos colocam a gente num nível de CAPEX adequado, que a gente entende saudável e que a gente entende que continua dando condições de melhorarmos consistentemente o serviço aos nossos alunos. Dando sequência, a gente tem aqui nosso grande vilão, que é o aumento da taxa de juros. A gente fez um trabalho importante no ano passado de redução dos spreads, reduzimos do início de 23 de 2,4 240 bips para 170 bips de spread, para tentar atenuar um pouco o efeito do aumento da Selic, mas esse aumento ele é importante. Ele vem consumindo recursos e está espelhado no aumento das despesas financeiras. Por outro lado, dando sequência, o crescimento da nossa geração de caixa nos dá segurança de enfrentar com bastante saúde e com bastante robustez esse momento de aumento de taxa de juros, né? A gente tem conseguido melhorar os nossos indicadores de liquidez de forma consistente. Nós tivemos aí, há 2 semanas atrás, a elevação do rating da Ânima, é importante destacar. A Fitch elevou o nosso rating para AA, dando uma perspectiva bastante otimista para os nossos resultados e dando continuidade ao nosso trabalho. Só um slide para trás, eu acho importante destacar, Karine, que ontem nós trabalhamos bastante também, divulgamos uma nova debenture, que dá sequência ao trabalho de redução dos spreads e alongamento do nosso passivo. Então, a gente fez ela 160 bips, menor do que o custo médio nosso, então contribui para a redução dessa média, mas também alonga nosso passivo, então a gente tem absoluta liquidez e absoluta robustez com vencimentos nos próximos 2 anos totalmente garantidos pela nossa posição robusta de caixa. Seguindo, esse compromisso com os resultados de qualidade, resultados que geram caixa, que apesar da taxa Selic, conseguiram reduzir a nossa dívida no trimestre. Então, nós tivemos uma redução da ordem de 100 milhões, 102 milhões de reais, consistente com o mesmo período do ano passado, em que pese tenhamos aí um custo financeiro muito mais alto. Isso mostra a consistência, a robustez da nossa geração de caixa. O que fez, né, com que a gente colhesse importante movimento de desalavancagem. Então, nós saímos de 2,8 no fechamento de dezembro para 2,63. Acho que afastando de forma importante qualquer questionamento com relação à nossa capacidade de desalavancar e, mais do que isso, mostrando a força do nosso negócio e a nossa capacidade de desalavancar de forma importante a companhia de maneira orgânica.
A companhia gera caixa. A companhia reduz dívida. A companhia reduz a alavancagem de forma importante em mais um trimestre. Dando sequência, chamo a Paula para as nossas mensagens finais. Paula, é com você. Se tivesse que resumir esses números numa frase, a Ânima voltou. A Ânima voltou a crescer. A Ânima voltou a trazer com força elementos importantes da sua essência, da sua cultura, que viabilizam essa estratégia. Essa estratégia nós compartilhamos com vocês no final do ano passado, construímos a várias mentes, corações, fizemos esse processo de reflexão estratégica, traçamos as frentes estratégicas e as avenidas de crescimento para isso que chamamos de terceira onda da Ânima. Falamos, paramos, pensamos, definimos uma estratégia, montamos um time e tem esse grande diferencial, essa coisa rara, que é essa essência da Ânima, e que eu estou aqui com a cartinha dos princípios, guardiã dessa cultura, porque é isso que viabiliza a execução dessa estratégia com consistência e com muita mais fluidez. Voltamos a crescer e estamos comprometidos, estamos focados, estamos falando, fazendo, estamos aprendendo, ajustando rota. A gente não falou aqui, podemos falar depois, mas quando a gente olha uma permanência que foi recorde dos últimos 4 anos, junto com esse expressivo resultado da atração, falando do core. Estamos falando de uma retomada, de uma confiança dos alunos na nossa proposta de valor, dos nossos educadores e todo mundo junto, né? Então, a Ânima é um resultado coletivo. Nós aqui, Átila, eu, Guilherme, Karina, estamos representando esse time que está remando juntos. Eu até queria ler, você falou do Botafogo, Átila, eu queria rapidinho ler uma mensagem que eu recebi dele hoje de manhã, que acho que resume muito bem essa história. Ele mandou: Marcelo, Paula, Átila, Marina, que espetáculo de resultado, primeiro trimestre 25, crescimento de receita, moda antiga e lucro devem configurar um trimestre recorde, se não em toda a história da Ânima, pelo menos há um bom tempo, além da impressionante consistência da melhora da lucratividade, o margem EBITDA em 29%, trabalho de uma equipe de gente muito alinhada e remando forte. Parabéns a todos, que nossa Ânima e vocês todos merecem. Eu gosto de ler isso, né? Nossa Ânima, porque as pessoas saem da Ânima, mas a Ânima não sai das pessoas. Então é isso. A terceira onda acabou de começar, a jornada pela frente ainda é longa, por isso continuamos muito focados, com muita consistência, com muita consciência no uso dos nossos recursos para aquilo que gera valor para o aluno, que se traduz nessa fidelização, porque essa permanência, essa escolha, esse boca a boca é a melhor forma de constatar, de perceber que aquilo que a gente está aprimorando, melhorando continuamente, está sendo percebido e está gerando valor para os nossos alunos. Então, Átila e Karina e time que está aqui me acompanhando, parabéns para esse time que está gerando isso, mas o objetivo mais importante não é atingido, não é o resultado que a gente atingiu. O objetivo mais importante sempre é o próximo objetivo. Então, estamos aqui, pessoal, disponíveis para perguntas e respostas, e quero finalizar de novo agradecendo a cada educadora, a cada educador que fazem parte da construção desse resultado que agora continua financiando a construção do nosso futuro. Obrigado, pessoal. Obrigada, Paula, Átila, Guilherme. A gente vai iniciar agora a sessão de perguntas e respostas, e lembrando que para fazer uma pergunta, basta utilizar o recurso de levantar as mãos. A primeira pergunta vem do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, bom dia, seu microfone está liberado. Bom dia, obrigado, Karina. Bom dia, Paula, Átila, demais diretores. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, queria explorar um aspecto com relação ao resultado, né, principalmente com relação ao ticket no core, né. A gente tem visto ali uma resiliência maior, né, a companhia segue nessa estratégia de preferir ticket ali a volume para tentar melhorar a conversão em caixa.
Vocês imaginam que essa vai ser a tendência para o restante do ano, né? Ou seja, é uma receita crescendo no core muito, muito puxada pelo ticket? Essa é a primeira pergunta. E a segunda era mais para aproveitar o entendimento de vocês, como que vocês estão vendo essa pendência, né, com relação à regulação do EAD, né, novamente saiu aí outra portaria postergando, né, os indicadores de qualidade e a mudança no regramento, né, hoje, né, como é que vocês estão vendo isso? Vocês têm interagido lá com a turma de Brasília de tempos em tempos? Vocês imaginam que essa regulação vai acabar se tornando verdade ou não? Se vocês puderem dar alguma cor para a gente. Obrigado. Sobre tua primeira... Obrigado, Samuel, pela pergunta. Samuel, a gente, quando apresentou nossa estratégia, falou dessa receita de qualidade, desse PEV, esses QEV, esses CIT, já escutaram falar do chefe dessa receita, que é o Átila, mas muito mais do que isso. O grande ponto que a gente está trabalhando, de maneira, a gente chama isso de Power to the Edge Data Driven. Então, nós fizemos uma estratégia marca a marca, modalidade a modalidade, curso a curso, campi a campi. Então, esse reposicionamento, porque é um reposicionamento, você está vendo aí uma média, né? Mas tem algumas marcas que tiveram incrementos, inclusive, bem acima, alguns cursos que têm um ticket bem alto, que tiveram uma permanência altíssima, né? E tiveram o ticket se mantendo em patamares super altos. Então, assim, essa que é a beleza da Ânima, que ela consegue fazer essa diferenciação. Tem marcas que são muito mais premiums, tem cursos que são muito mais premiums, tem uma arena competitiva que é diferente, a depender da praça. Então, é nessa granularidade que a gente está trabalhando para, sim, ter uma receita de qualidade, mas que olha os dois, que olha preço e que olha, né, base de alunos. Agora, Átila, você quer trazer algo sobre esse ponto ainda? Ou entramos no EAD? Não, Paulo, eu acho que consistência, Samuel, consistência. Acho que É isso. não tem bala de prata, é um trabalho muito granular e a gente acredita que essa estratégia de melhoria de preços e o I, né, saúde do contas a receber, implementada no ano passado, dão condições para que a gente, focando no que demonstrado no 9% de crescimento de intake agora e também no menos 150 bips de evasão, melhoria da evasão, não é, Paulo? Como a Paula disse, é a melhor desde a história da fusão com a Laureate, dão para a gente condições de aspirar crescimento de receita no futuro, tanto em volumes quanto em tickets. E é uma estratégia de diferenciação, Samuel, e ela está sendo cada vez mais refinada, mais sofisticada, né? Então, e isso é uma construção também, porque tem a ver com posicionamento, tem a ver com marca, tem uma série de elementos, né? A proposta de valor, o próprio processo seletivo, enfim, a gente está trabalhando isso muito cirurgicamente com esse conceito Power to the Edge, né? Com os diretores de todas as marcas, com nossa inteligência competitiva, nosso time de estratégia e tudo mais. Bem, sobre o EAD, a gente está acompanhando de perto. Inclusive, hoje de manhã a gente recebeu uma mensagem aí, é oficial, acabamos de conversar com a Secretaria Marta Bramo, garantindo que que o decreto vai ser publicado muito em breve, logo após que o presidente, estou lendo uma mensagem aqui, né? O setor vai ser convidado para um evento técnico no MEC, onde vão ser detalhados os termos, as portarias de regulamentação vão ser publicadas na sequência, serão analisadas e debatidas as sugestões de aperfeiçoamento, ou seja, a gente está, assim, nos tempos e movimentos, acompanhando super de perto, e desde que começamos a olhar já para essa construção dessa nova etapa de crescimento da companhia, sabendo desses cenários, né? A gente vê uma tendência muito clara no mercado de uma migração para uma maior presencialidade, então os cursos, né, de semi-presencial, como chama, né, que na regulamentação é a distância, né, mas os cursos de maior hibridez estão aumentando e a gente está muito bem posicionado competitivamente para essa oferta e já reposicionamos, inclusive, nossa oferta de DJ, a gente já tem muito clara essa segmentação de mercado, onde jogamos, onde ganhamos, onde queremos ganhar, onde temos oportunidade. Então, essa regulamentação, ela vem só ganhar força, no nosso entendimento, é só um vento a favor do ponto de vista do posicionamento competitivo da Ânima, e estamos trabalhando, sim, ansiosos e querendo que isso dê certo, porque, de fato, todo esse movimento vai em prol de uma melhor qualidade
da educação, né? E isso é muito bom para os alunos, é muito bom, né, para a educação do Brasil de forma geral. Obrigado, Paula, Átila, bom dia. Obrigada, Samuel. A próxima pergunta vem do Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio, bom dia. Olá, bom dia, Paula, Átila, Guilherme, Karina. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira é com relação ao intake, né? A gente viu aí um número bastante positivo. Queria entender aqui um pouco mais no micro, o que vocês acham que vocês mudaram na estratégia de captação que fez esse número melhorar, né? Imagino que não tem uma bala de prata, mas queria, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhes, se foi estratégia de marketing, mudança em perfil do aluno ou de preço, e o que vocês acham que tem ainda para ser melhorado para os próximos ciclos, né? E aí a minha segunda pergunta é com relação a custos, né? E aí fazendo também já uma correlação com o resultado do ENAD que vocês, que a gente já viu e vocês ressaltaram nos materiais, né? Que acabou piorando para o setor e para a Ânima não foi diferente, talvez aí todo mundo impactado pela pandemia. Mas, e vocês já falam que estão fazendo uma reforma curricular para todos os cursos, né? E a gente já vê que ao mesmo tempo vocês já estão aumentando o custo, né? E vocês mencionam até melhorias acadêmicas, né? Então eu queria entender um pouco melhor a avaliação de vocês do ENAD e esses custos relacionados a melhorias acadêmicas, o que é isso? Se já é para endereçar essa questão do ENAD, né? Então a gente queria entender também aí como é que a gente deveria esperar essa linha de custo olhando para frente. Obrigado. Boa. Flávio, é o seguinte, a primeira parte da tua pergunta. A gente fez o que a gente falou que ia fazer, que parece simples quando se fala, mas executar é difícil, né? O que a gente fez é dar força a cada uma das marcas, entender a vocação da marca, entender os atributos de valor, e não da nossa cabeça, escutando o aluno, escutando o professor. Então, tem um resgate, muitas dessas marcas já, né, já tiveram reputação, então tem todo um trabalho de recuperação. Quando eu falei, a Ânima voltou, tem uma volta ao valor, à essência de cada marca, porque a gente lembra, a gente comentou isso algumas vezes aqui, pós-integração tinha ido para um lugar muito pasteurizado, do ponto de vista de pricing, de reajuste, de comunicação. Se você vê como a gente comunicou campanhas até 24/2, era igualzinho, só mudava a cor, mudava uma palavrinha, um loginho, mas a gente comunicava como se fosse tudo igual. E são 18 IES, mas que na verdade são 80 prédios que estão em diferentes territórios. Você conhece o Brasil melhor do que eu estou aqui há apenas 14 anos. É um continente, né? E conversa muito diferente com um aluno do interior lá da Paripiranga, no interior da Bahia, com um aluno de São Paulo na Vila Olímpia, né? A gente trabalhava isso com uma agência de comunicação, começou a trabalhar isso com hubs de agências locais, um movimento que a gente chama de Power to the Edge, Lean. Esses diretores de marca estão muito próximos, eles dependem do VP de operações, Abílio, que está aqui do meu lado, está na sala aqui do meu lado, que trabalha direto comigo, e direto com o Bug, que é um diretor de marketing. Então, é um trabalho, uma arquitetura, a gente está trabalhando como ecossistema, dando a potência para que cada marca ganhe melhor o jogo no seu território, a partir desse exercício de inteligência, data-driven e de escuta o aluno, né, de humildade, aprender e de entender onde que cada marca joga melhor. Então é isso que nós fizemos, basicamente, né? Mas essa foi uma primeira camada, que aí parte da tua pergunta, né? O que esperamos pela frente? Continuar aprimorando, né? Sofisticando nosso modelo de pricing, nosso posicionamento, porque isso é dinâmico, o mercado é dinâmico, né? Nós estamos jogando, tem os outros jogando, e também entendendo, né, o que está dando valor, o que não. Então, é um trabalho que a gente ajusta semana a semana, assim né? E com uma visão de longo prazo. Então, é o curto prazo o marketing, mas é um branding de posicionamentos de longo prazo que também está norteando toda essa estratégia, né, que desce no tático, no operacional. Atila, pessoal, vocês querem complementar? Fiquem à vontade, tá? Sim. Paulo, eu acho que... E depois você... Opa, desculpe. Não, ele trouxe a questão da pergunta do custo e da melhoria acadêmica. Eu queria trazer um ponto, mas se quiser trazer. Você pode seguir, Paulo, por Posso favor, eu ia emendar a segunda lá resposta. atrás, tá, então se já é na segunda, beleza. Então eu trago, aí depois eu completo. Aí, o Flávio, já quando a gente definiu as 18 frentes estratégicas dentro do que a gente chama de V2A, né, nosso movimento, nossa estratégia de crescimento, uma das frentes é a melhoria da excelência
da qualidade acadêmica, do serviço ao aluno, né, que passa pelo modelo curricular, que passa pelo não apenas o projeto acadêmico, mas toda a experiência do aluno, inclusive a experiência que também é não acadêmica, né, atendimento, serviço. Então tem um time, né, vários times focados trabalhando nisso. E claro, né, que o resultado do ENAD vem como um insumo para aprimorar, né, a nossa geometria de dados e dentro dessa geometria aprofundar onde temos mais oportunidades de melhoria para aprimorar. É um resultado, né, que de forma geral, se você olha o mercado, afetou, né, significativamente, porque pega aí uma safra, né, alunos que fizeram ENEM pré-pandemia, ENAD, né, pós-pandemia, então teve todo esse ciclo de aprendizagem durante, e a gente sabe, né, que as melhorias que a gente já vinha sinalizando, de ter cada vez uma coerência acadêmica, uma potência maior, uma melhor qualidade, esse aprimoramento da proposta pedagógica, né, precisa continuar atendendo às necessidades do mercado que também são dinâmicas, né? Então nós temos um VP acadêmico na composição do novo Comex, né? O Janes se uniu junto com minha chegada e estamos trabalhando de maneira muito profunda, com muito compromisso, com muitos dados, né? Nessa jornada contínua de trazer, inclusive, já novas matrizes curriculares já foram implementadas agora, né, no direito, em outros cursos importantes da ANE. Átila, por favor. Sim, Paula, eu ia emendar a parte do custo disso que o Flávio bem perguntou. Eu acho que a gente tem claro, não é, Paula, que a busca da eficiência na despesa para investir em qualidade. Isso está claro. Então, a companhia ela é constantemente desafiada a ser mais eficiente nos seus processos que não agregam valor para o aluno, para que ela possa investir em coisas que agregam valor para o aluno. E nós estamos executando essa estratégia. Estamos executando essa estratégia, a gente consegue expandir margens, mesmo investindo mais na ponta, na qualidade, no serviço. Então, acho que isso é reflexo de uma estratégia clara, executada com disciplina. Flávio. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigada, Flávio. A próxima pergunta vem do Leandro Bastos, do Citibank. Leandro, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado. São duas perguntas aqui. A primeira eu queria explorar um pouquinho o que vocês estão enxergando aqui de alavancas de margem para o ano. Tá pegando, acho que, o gancho aqui dessa última pergunta. A gente viu aqui uma pressão no lucro bruto, mas compensado aqui em despesas comerciais, outras receitas também. Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho o que a gente poderia imaginar desses vetores para frente, como que a gente pode pensar aqui a rentabilidade da companhia, seria uma primeira pergunta. E a segunda, eu queria explorar um pouco o tema de alocação de capital, dando um duplo clique aqui na Inspirali, né? Sei que tem mais médicos 3 no pipeline, acho que o mercado de M&A está um pouco mais, parece estar um pouco mais aquecido, volta e meia também aparecem dividendos. Então, vocês puderem aqui falar um pouquinho o que vocês estão vendo de alocação de capital, principalmente para esse braço da medicina. São essas as perguntas. Obrigado. Átila, quer Obrigado. puxar? Eu acho que eu vou começar aqui. Tá bom. Começo aqui falando aí da alocação de capital. Obrigado pela pergunta. Como já falamos em últimos calls, em todas as reuniões, o projeto da Inspirali é um projeto também de crescimento. Temos avenidas de crescimentos orgânicos, mas também avenidas de crescimentos inorgânicos. Então, por todos os desafios regulatórios que aconteceram nos últimos anos, o mercado ficou mais parado, ele começa de fato, ter um pouco mais de atividade. A gente sempre mantém diálogos, mantém um acompanhamento, e se surgirem oportunidades de forma accretive, nós também vamos estar analisando e se posicionando também. Bom, Leandro, com relação às margens, eu acho que, para responder a sua pergunta, eu acho que não precisa muito mais do que olhar o histórico, não é? Assim, a gente vem de uma consistência muito grande de melhoria, de eficiência. Eu acho que essa filosofia está arraigada nos corredores, em todas as discussões e decisões que são tomadas aqui dentro da companhia. Então, é uma busca muito
constante por fazer melhor dia após dia. Então, assim, quando a gente trabalha o nosso orçamento, a Paula nos desafia a buscar eficiência e, repetindo, naquilo que não agrega valor, para que a gente possa ser eficiente e devolver esse dinheiro para aquilo que agrega valor e, com isso, impulsionar a terceira onda de crescimento da Ânima, onde a gente tem cada vez mais valor sendo entregue para o aluno, plantando sementes de uma receita crescente no futuro em termos de ticket, em termos de atração crescente, em termos de evasão caindo. Eu acho que então isso é bastante consistente. Não vejo mudança nessa filosofia, não vejo mudança nessa trajetória. Consequentemente, eu não acredito que a companhia decepcionará o Botafogo no gráfico de expansão de margens. É isso mesmo, Átila, né? Dentro das nossas frentes, das 18 frentes estratégicas, uma delas está focada exatamente nesse salto, né? Porque quando você faz redução de custo, trabalhei em indústria há 20 anos, é isso, né? Você tem seu limite, né? Você tem seu grau de eficiência onde você opera bem, né? Então você começa aí no osso. Então tem melhorias que precisam de tecnologia. Nosso terceiro princípio, né? Uma alavanca do nosso projeto. Então uma frente estruturante está olhando exatamente isso, como dar um grande salto de eficiência, uma frente que olha ponta a ponta, né, tanto do ponto de vista administrativo, né, da nossa organização, como a gente faz de maneira melhor e mais simples, porque isso sempre tem espaços, né, para ir evoluindo, né, com a evolução da tecnologia, e também olhando a nossa esteira do aluno, ponta a ponta também, onde temos oportunidade de gerar mais valor, destravar valor para a companhia, e temos ambições ali para continuar, como a Atila disse, o gráfico de Botafogo, continuando olhando para a rentabilidade, né? Inspiral também sendo fonte de rentabilidade importante para a companhia. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, Leandro. Próxima pergunta vem do Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Cepeda, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Paula, Átila, Guilherme, Karina. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em termos de geração de caixa. Isso tem sido um tema levantado pelos seus competidores bastante, né, sobre a possibilidade de gerar mais caixa esse ano. E no caso de vocês, né, eu vejo que vocês teriam teoricamente um espaço grande se vocês melhorassem recebíveis. Vocês veem algum espaço de fazer algum tipo de operação com esses recebíveis, de adiantar esses recebíveis? Se vocês veem instrumentos para fazer isso, se o custo financeiro seria viável? Ou seja, vocês ainda operam, né, com 86 dias, né? Parece ter algum espaço se vocês assim decidirem, né? Pudesse comentar um pouco sobre essa possibilidade para esse ano. E a segunda pergunta, eu queria insistir um pouco nessa questão de margem, né, mas um pouco de custo versus despesa. Que, assim, pelo menos olhando né, o resultado e o que vocês têm falado nos últimos tempos, o custo parece que está num momento de recomposição, até em linha, né, com esse comentário, Paula, de que vocês estão resgatando reputação, né? E as despesas estão caindo também em linha com essa ideia, né, um pouco de fábrica. Eu também sou engenheiro, né, de que você sempre está cortando, né, coisas que são improdutivas e tal. Vocês veem, como vocês veem essa dinâmica para frente? Quer dizer, ainda existe alguma necessidade de recomposição de custo? E também vocês acham que as despesas já foram otimizadas, já está saturada essa frente, ou a gente ainda deveria ver um pouco dessa otimização do que não é relacionado ao produtivo? Obrigado. Quer falar sobre os recebíveis, Átila? Sim, Paula, Cepeda, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem dentro da nossa fórmula, né, o PVSQ vezes o I, né, Paulo? A gente já vem trabalhando muito intensamente o I já a longa data, de forma a usar moderadamente o nosso balanço, a cuidar para que a receita vire caixa, e assim tem acontecido. Cepeda, eu acredito que a companhia demonstra um contas a receber absolutamente bem educado, e ele mostra a qualidade da receita. Evidentemente, o nosso setor ele tem
estoque de recebíveis que pode ser objeto de renegociação. Pode ser objeto de renegociação, especialmente aqueles recebíveis que são resultante de financiamento privado. Isso é uma alavanca, nós já usamos isso no passado, mas esse trimestre não houve nenhum tipo de acionamento dessa alavanca. Então, acho que nós temos aí bastante tranquilidade com relação à nossa geração de caixa e a capacidade de sustentar esse movimento daqui para frente, né? Eu vou emendar a segunda parte da sua pergunta e já devolvo para você finalizar, Paulo. Todo dia que a gente acorda, a gente vê uma chance de fazer melhor, Cepeda. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E por isso que é importante um movimento que Paula tem conduzido com muita maestria, que é a estabilidade das equipes, né? A estabilidade das iniciativas e a disciplina da estratégia. Porque isso faz com que a gente termine um projeto, entregue resultado, já comece outro. Termine o projeto, entregue resultado, já comece outro. E isso, feito de uma forma cadente, vem trazendo essa eficiência. Então, eu vejo, sim, espaço dentro, né? Tem essa frente estruturada da estratégia de melhorar a eficiência através de tecnologia. Isso tem muito valor para entregar. Nós temos ainda, em que pese, temos reduzido bastante, temos espaço para sermos melhores e usar isso em benefício do aluno. É a nossa estratégia. Paulo. É isso. Eficiência, Maurício, é um músculo, né? Você vai na academia todo dia, você não vê resultado. Você vai um dia, você não vê resultado. Você vai outro dia, você não vê resultado. Final de ano, você está fitness, né? Que a Atila falou. Então, é disciplina, é cadência, é olhar para isso na granularidade. Hoje, logo antes de entrar aqui com vocês, nós fazemos o primeiro anúncio para nosso time de líderes. Nós temos um evento chamado Somos Líderes. Então, a gente, em primeira mão, compartilha os resultados com eles. E aí, nós já trouxemos ponto de atenção, né? Então, pessoal, olha aqui, olha isso, tal, babá, babá. Isso é diário, é diário. Agora, tem algo importante, né, que o Atila menciona, na estabilidade, assim, gestão de custo qualquer um faz. Minha filha vai lá de 8 anos e fala, galera, pode gastar, pô, qualquer um pega uma tesoura e faz. Agora, fazer gestão de custo inteligente é outra coisa. É saber onde cortar de maneira sustentável. Por isso que na terceira onda se resume a duas palavras, é crescimento sustentável. Não adianta crescer se não é sustentável. Então, fazer bem feito. Para que estamos fazendo? Qual o impacto disso? O que ganhamos com isso? O que nós perdemos com isso? É um exercício assim, inteligente, com cautela, mas bem feito. E olhando 360 as implicâncias. Se você olha só a eficiência, às vezes você pode matar sua excelência acadêmica, né? Então, a qualidade acadêmica. Então, tem que equilibrar, né? Então, a sua pergunta, certamente sim, temos mais espaço, continuamos olhando, mas de maneira dirigente, de maneira competente, cautelosa, coletiva, isso é muito importante. Eu nunca vi uma coisa que é bacana, porque depoimento de um time tão coeso, tão forte, né, trabalhando juntos, todo mundo contribuindo. Então, as decisões são melhor tomadas, né, quando se considera sempre todas as perspectivas. Mas continuamos trabalhando, sim, disciplinadamente nisso, Maurício, todo dia, aí final de ano a gente vai ver que fomos na academia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Átila. Obrigada, Cepeda. Próxima pergunta vem do Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. Primeiro, na questão de rentabilidade, né? Vocês comentaram que uma das alavancas para melhora de margem aqui foi uma maior assertividade no processo de cobrança das mensalidades. Então, se puderem dar um pouco mais de detalhe, né, sobre esse processo e também, se a gente puder entender se isso impactou ou não a questão de evasão no trimestre, acho que isso ajudaria. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a questão de alavancagem, né? A gente não só viu uma melhora de geração de caixa, mas também acho que uma redução de custo de dívida, né, nos últimos trimestres. E aí, para entender se esse é um movimento que deveria continuar ao longo do ano, vocês acham que ainda há espaço para melhora desse custo de dívida ou a gente já chegou aqui num bottom e aqui para frente seria só a geração de caixa mesmo? Obrigado, pessoal. F dos números, é com você. Obrigado, Luca. Obrigado. Eu acho que, sim, a gente vem já educando e de forma muito pedagógica a nossa base
para a importância que temos de pagar em dia, para a importância que temos de honrar os nossos compromissos, cada um fazendo a sua parte, todos saem melhor ao final do dia. Então, da mesma forma como nós temos o compromisso de entregar cada vez melhores serviços, nossos alunos também têm contribuído com a parte deles, aumentando a adimplência. E isso tem se refletido numa menor taxa de evasão. Eu acho que essa assertividade é muito importante no nosso negócio, não deixar acumular dívida. Então, não deixar fazer com que o aluno volte para a rematrícula com uma dívida muito grande que ele não consegue equacionar. Então, o nosso trabalho na gestão da inadimplência é contínuo, é diário, é todo dia cuidando para ajudar os nossos alunos a estarem em dia com as suas parcelas, para que eles voltem sem essa preocupação de ter que renegociar dívidas na rematrícula. Isso tem feito com que a gente tenha colhido melhores resultados de evasão. Eu enfatizo de novo, né? Esse índice de evasão nosso foi o menor desde a integração com a Laureate, mesmo a gente sendo mais restritivo nas políticas de renegociação. Isso mostra uma outra coisa que também é importante, que é o compromisso dos nossos alunos de continuar estudando. Quando eles renovam a rematrícula, eles renovam um voto de confiança. Se eles renovam um voto de confiança de forma mais intensa, trimestre a trimestre, é porque eles estão acreditando no que nós estamos entregando para eles. Então, isso para nós, além dos destaques financeiros, é também um destaque qualitativo muito importante. Então, falamos aí dessa parte da primeira parte da sua pergunta. A segunda parte da sua pergunta, eu acho que os benefícios agora são marginais da gestão de dívida. Fizemos uma debênture ontem, também, tudo ao mesmo tempo agora, então é release, é debênture. Então, o time trabalhou bastante esses dias, eu parabenizo aí a todos. Reduziu um pouco o custo da dívida, né? Está um pouco abaixo da nossa média é 1,70, nós fizemos a 1,60, mas os benefícios são marginais. A nossa trajetória de desalavancagem orgânica que a gente tem pela frente, ela é substancialmente calcada na melhoria do nosso EBITDA, na geração de caixa consistente da companhia. E isso vai fazer com que a gente consiga continuar vendo essa trajetória seguindo pela frente. Então, acho que as duas perguntas estão respondidas. Foi claro, Átila, obrigado. Obrigada, Luca. Próxima pergunta vem do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, bom dia. Bom dia a todos, obrigado aí pelo espaço. Queria fazer duas perguntas. A primeira seria para o Átila. A gente tem visto aí redução de alavancagem ao longo dos trimestres. Qual que é o nível, uma meta de alavancagem? O que vocês buscam? Onde vocês buscam chegar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco mais sobre o mercado, né? Eu queria que se vocês pudessem tecer um pouco de comentário sobre o ambiente competitivo no EAD. Assim, quando a gente vê no release uma comparação igual para igual, o seu vestibular teria caído 9, né? Se não tivesse tido aquela mudança do cut-off date, né? Mas o ticket, por outro lado, tem evoluído bem. Então, queria tentar interpretar como que está indo o mercado. Vocês que estão na ponta poderiam dar um pouco de cor para a gente. Obrigado. Eu começo respondendo aqui, depois te passo, Paula. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente sempre tem falado sobre a nossa trajetória, acho que a gente confia bastante na nossa trajetória orgânica de redução da alavancagem, a companhia está no prumo, está consistente nessa direção de geração de caixa. A gente já trabalhou aí entre 2, 2,5 aí com segurança no passado, não significa que isso seja uma meta, não é uma meta, eu acho que a nossa meta é gerar caixa, a nossa meta é melhorar o negócio, a nossa meta é fazer com que o aluno esteja mais satisfeito dia após dia, né? Então, mas a gente entende que a gente está numa rota saudável de redução da alavancagem, que nos leva naturalmente a padrões inferiores de forma orgânica, não é? E a segunda parte da sua pergunta, eu vou começar a respondê-la e passo para a Paula finalizar.
Eu acho que uma parte disso que a gente está vendo é resultado também desse congelamento geral que acontece do marco regulatório, né? A gente entende que educação de qualidade ela é fundamental, a gente entende que ela precisa evoluir na regulação, mas a gente entende que ela precisa, para quem precisa, que precisamos rapidamente ter este novo marco regulatório para que a gente possa, né, nós, instituições de ensino, a partir desse novo marco regulatório, definimos as estratégias, definimos a nossa atuação para que, de fato, possamos, então, olhar em como endereçar um mercado importante, que é o mercado do ensino digital, como adequar as nossas ofertas híbridas e a gente trabalhar com visibilidade. Então, hoje, como não há essa visibilidade, as coisas acabam ficando meio que estacionadas, todo mundo em compasso de espera. A gente precisa dar esse passo adiante e eu tenho convicção que nós daremos em benefício do Brasil. Complementaria o ponto que o Átila traz, Marcelo, sim. Você tem toda essa nuvem na frente, bababá, todo mundo sabe disso, mas o que é muito claro para nós, estrategicamente? Então, obviamente não vou abrir todo o detalhe da nossa estratégia aqui, né? Mas o nosso reposicionamento no digital passa por isso. Passa por escolher com muita mais clareza que marca, nossa oferta, escolhas e renúncias. Isso que é estratégia, né? Ninguém é bom em tudo. E se você está em todo lugar, você acaba, né? Então, tem todo um reposicionamento nosso que considera essa mudança de cenário regulatório, mas que considera também nosso reposicionamento estratégico onde nós queremos chegar lá na frente, como ânimo. Então, o que a gente está vendo, né, o mercado, o comportamento, os resultados que a gente viu, né, evoluindo o ticket, continuando, é consistência da nossa estratégia, é reflexo. O que a gente está acreditando, nossas apostas estão sendo confirmadas com esses resultados que a gente viu nesse trimestre. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. E a última pergunta, por conta do tempo até, é do André Salles, do UBS. André, bom dia. Bom dia, Karina, Paula, Átila, Guilherme, obrigado aqui pelo espaço. Eu queria explorar um ponto específico aqui. A gente viu um trimestre forte aqui com aceleração de captação combinado com queda de evasão, né? Eu sei que a gente já debateu esses pontos, né? Mas nessa terceira onda aqui da Ânima, como é que a gente deveria olhar para a evasão, considerando esse novo ciclo de crescimento aqui? Quais medidas vocês têm feito para manter essa evasão nos níveis atuais, tá? E Oh, minha segunda pergunta é com relação ao CapEx, né? Ele aumentou um pouquinho ano contra ano, mas o Átila até tinha comentado, né, sobre o ciclo de investimento passado. É só para entender aqui se eventualmente tem alguma sazonalidade no primeiro trimestre, alguma oportunidade que vocês conseguiram identificar, ou se a gente estruturalmente deveria ver esse CapEx mais próximo dos 50 milhões aqui para 2025. Obrigado. a segunda parte da pergunta é essa, a resposta. A gente está nesse nível saudável de CAPEX de 5% da nossa receita e a gente deve se manter, né? Ele é uma boa referência para nós, tá, André? Agora, falando sobre evasão, a nossa rematrícula foi a melhor dos últimos 4 anos, desde 22/1, que a gente não atingia isso, e se você olha ainda a curva da rematrícula, inclusive com repasse, né, com os ajustes que a gente colocou para os nossos alunos, né, considerando essa melhoria, essa experiência e tal, essa curva se antecipa. Né? Cursos com ticket altíssimo tiveram uma conversão altíssima logo no início. Então, para mim, o grande resumo dessa ópera, André, chama o seguinte: círculo virtuoso. A terceira onda é uma inversão de tendência que reflete um círculo virtuoso que começamos a inaugurar na Ânima, que é quando você tem uma boa proposta de valor, que é coerente com o que o aluno espera, e você entrega aquilo, e as pessoas gostam, e começam a indicar, e começam a querer ficar, e inauguramos esse ciclo, que, pelas devidas circunstâncias, pandemia, integração, as energias nossas não estavam ali, estavam onde tinham que estar, de fato, né? Que eram integrar 2 companhias desse tamanho, em sair de uma pandemia, entender
né? Essas tantas incertezas, essas tantas nuvens, ainda tem pela frente, mas tínhamos nubarrões pretos, né? Desafios de caixa, enfim. Então, quando eu lembro quando cheguei, falamos assim, a companhia está no trilho. Não gosto muito disso porque parece que é um trem, que nem mineiro aqui, né? A Ânima não é um trem, é um ecossistema. A Ânima está no caminho certo. Ela voltou à sua essência de educação de qualidade, de uma experiência diferenciada, e é diferenciada mesmo, sabe? É diferente, é um amor que os professores têm, os professores estão totalmente engajados, é essa volta mesmo, e claro, é o início, ainda tem muitas oportunidades pela frente. Você tem uma ideia, nós temos uma das frentes que é o Roadmap to Leadership, no NPS, que a gente tem uma metodologia de NPS Economics. Então a gente sabe, marca curso a curso, o que o aluno valoriza, o que não valoriza, se a gente investe isso, quanto que isso se traduz numa futura receita, porque isso vai gerar, né, mais boca a boca. Isso é tudo data-driven, a gente não faz nada da opinião aqui ou do coração. Tem muito amor no que a gente faz, mas não é só do amor. É método, né? É ciência, é dados, é escutar, é cadência. Então, esse é um trabalho que a gente só começou, que já vem, na verdade, não é que começou agora, né? Já vem, já tinha todo um trabalho de melhorar atendimento, blá, 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 mas agora já estamos nesse patamar de aprimorar cada vez mais, cada vez mais. Agora é essa jornada de melhoria contínua, 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 e isso vai cada vez mais potencializando esse círculo virtuoso de uma entrega de qualidade, que gera mais satisfação do que insatisfação, porque tem as insatisfações, tem atrito aqui, boleto. Agora é o concerto com C, como a gente fala, e deixar que realmente brilhe a experiência da aprendizagem, de troca entre o professor e o aluno. Então, tem realmente uma beleza do back to simples, né? Back to basics, né? Um simples muito bem feito, né? E dali para cima, a excelência, o surpreender, o eureka, a proposta pedagógica que é diferente, que é inovadora, que tem propostas diferenciadas que a Ânima sempre soube fazer muito bem e que agora voltamos a fazer com força. Muito obrigado, Paula. Bom dia a todos. Obrigada, André. Então, obrigada a todos e todas por participarem do nosso webinar de resultado. Caso haja alguma outra pergunta, o nosso time de relações com investidores vai estar à disposição. Um bom dia e até a próxima. Valeu, pessoal.